Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula de geografia. Então hoje nós iremos abordar a questão da globalização econômica e a fragmentação cultural e política do mundo, tá bom? Então dando continuação aí ao que nós já vimos nas outras aulas, tá? Então o processo de globalização, como vocês já sabem, né? Ele surge para o quê? Para atender ao capitalismo e principalmente os países desenvolvidos, né? De modo a fazer com que esses países eles viessem a buscar novos mercados. Então, hoje, né, atualmente, nós vivemos no que nós chamamos em um mundo globalizado. E essa realidade, ela acaba interferindo diretamente nas nossas vidas, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E muitas vezes, mesmo que a gente não se atente ao fato, isso acaba interferindo diretamente além de interferir diretamente no nosso dia a dia, traz mudanças para nossas vidas, né? E faz com que muitas vezes a gente não se perceba disso, porque tudo acontece de forma muito rápida, né? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Bom, e aí se nós pararmos para ver, sem dúvida, né, a questão da tecnologia. Então, o que veio fazer com que essa questão da globalização, da interação social ficasse muito forte, muito presente, é a questão da tecnologia, né, com a qual hoje nós contamos. E, querendo ou não, elas geram inúmeros benefícios, né? Então, essa troca que nós estamos tendo agora diante desse cenário por conta da pandemia, se não fossem as tecnologias, nós não estaríamos tendo essa troca, né? Facilita, a gente sabe o que acontece do outro lado do mundo em questão de segundos, minutos. Nós temos notícias do que está acontecendo, né? Então, a tecnologia, ela acaba fazendo com que a nossa sociedade atual, a gente tenha acesso, além de ter acesso a uma série de informações, nós temos acesso a diversos tipos de produtos e serviços que facilitam a nossa vida, e produtos e serviços que muitas vezes a gente acaba captando de outros países e não somente do nosso, né? A gente acaba tendo essa facilidade, esse acesso de um lugar para o outro, né? Bom, então através desse avanço tecnológico, nós podemos dizer que as fronteiras, elas acabaram se tornando diluídas, né? Foram diluídas, se tornaram muito menores. A gente tem esse acesso, né? Dando início ao que nós chamamos de globalização econômica, social, cultural e, claro, comercial, tá? Atingindo praticamente quase a totalidade de todos os países. Então, todos os países que têm acesso a essa tecnologia, a internet, né, nós acabamos fazendo esse intercâmbio, né? Bom, e como muitos países, né, a gente tem essa facilidade, essa troca, nós vemos, por exemplo, a cultura norte-americana, né? A cultura norte-americana, ela se espalhou pelo mundo inteiro. Então, vamos pegar, por exemplo, um Afeganistão da vida, né? Que é um país que a gente sabe que tem uma cultura bem diferenciada, é muito mais fechado, enfim. Lá, a cultura norte-americana, de certa forma, ela entrou. Através do quê? Da famosa rede de fast food, de lanches, né? O famoso McDonald's. O McDonald's é uma empresa norte-americana que está no mundo inteiro. Outra empresa que é norte-americana e está no mundo inteiro é uma bebida extremamente famosa, que muito difícil a gente ver alguém que fale que não goste. Coca-Cola, por exemplo, né? A Coca-Cola é outro exemplo que se espalhou, se difundiu e está aí dentro do mundo inteiro. Tá? Outra coisa da questão da cultura norte-americana, por exemplo, que hoje em dia, aqui no nosso país, nós ouvimos muito falar e acaba tendo até alguns eventos que acontecem em torno
dessa data comemorativa americana, por exemplo, o Halloween, né? O Halloween, ele não faz parte, como a gente sabe, não faz parte da nossa cultura, não tem uma ligação com os nossos costumes. Só que hoje é uma cultura norte-americana que sim, está presente, está difundida dentro do nosso país, né? E aí, aos poucos, o que a gente percebe? Através da globalização, acaba reforçando, né, esses fatos, esses acontecimentos, e nós vamos aos poucos acabando incorporando isso na nossa cultura, nos nossos costumes, né? Então, isso ao mesmo tempo que é interessante que a gente tem essa noção e acaba conhecendo a cultura de outros países, também nós temos que tomar cuidado. Para o quê? Para a gente não perder a nossa questão da nossa cultura, do que é nosso, as nossas tradições, os nossos costumes, a nossa identidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, dentro desse processo, para não perdermos o quê? A nossa identidade, tá? Então, a gente acaba tendo essa identificação cultural. A gente começa a conhecer a cultura de outros países, acaba, de certa forma, incorporando isso dentro da nossa rotina. Um outro exemplo, a Oktoberfest. A Oktoberfest é uma festa alemã, né? Que hoje em dia, aqui no sul do país, tem esse evento, né? A Oktoberfest. Mas é um costume deles, até porque até a cerveja é totalmente diferente a nossa da deles, mas teve esse processo onde hoje acaba, é um evento, um grande evento que acaba fazendo parte do nosso calendário aqui brasileiro e acabou, a gente acabou absorvendo essa cultura, tá? Então, a globalização, ela colabora o quê? Para intensificar essa questão das relações comerciais. Então, através da internet, além de ter um acesso a uma informação muito grande, a uma gama de informação muito grande de outras culturas, eu consigo ter o quê? Facilidade de trocas comerciais. Então, eu consigo comprar produtos de outros países sem sair da minha casa, por exemplo. Né? Então, isso acabou intensificando essas relações comerciais entre os países. Né? E, claro, entre as grandes empresas também, que acabam instalando as suas fábricas em outros lugares, que contam com o quê? Então, um país que ele quer trazer um determinado tipo de empresa, que ele percebe que vai ser viável, ele acaba dando incentivos fiscais, né? Ou seja, isenção de impostos, querendo ou não, acaba oferecendo uma mão de obra mais barata, né? Então, por exemplo, se vem uma empresa grande para cá, querendo ou não, o nosso salário mínimo, a nossa mão de obra acaba sendo muito mais barata, muitas vezes, do que outros países. Então, acaba gerando o quê? Eu forneço uma mão de obra mais barata para essa empresa, né? Além dependendo também do que for ser trabalhado e comercializado por essa empresa, muitas vezes eu ofereço também a matéria-prima necessária, né? Às vezes de forma até abundante, dependendo do que for, fazendo com que muitas vezes determinado produto ele possa, por exemplo, possa ter sido projetado em um país, ter sido fabricado em outro e sendo comercializado para outro. Então, a globalização é esse intercâmbio, né, muito rápido que acontece. Então, a ideia foi projetada em um país, tem uma fábrica em outro, porque eu tenho facilidade de mão de obra, uma mão de obra mais barata, abundância de matéria-prima. Então, ele é produzido em outro, tudo isso para ser vendido para outro país, para uma outra nação, né? Então, isso aí faz parte dessa questão comercial, né? Essa globalização comercial, econômica, essa troca, né? Então, a globalização, ao mesmo tempo que ela tem uma vertente que é interessante, onde a gente passa a ter uma facilidade, conhecer outras culturas, ela também é responsável hoje pelas grandes desigualdades entre os países, aumentando que muitas vezes gerando desemprego,
aumentando, colaborando, vamos dizer assim, né? Para a pobreza e exploração humana, para que aumente a exploração humana, né? Principalmente aonde? Em países subdesenvolvidos, que não conseguem alcançar o mesmo nível de desenvolvimento de outros países mais ricos, tá? E a gente vê isso aqui no nosso país, sim. Se nós pegarmos alguns casos da região Nordeste, algumas cidades que são cidades turísticas, por exemplo, muitas pousadas e muitos hotéis, quem são os proprietários? São grandes empresários de fora, né? Então, por exemplo, só para vocês terem noção, em Arraial da Ajuda, há uns anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer um lugar muito bonito na Bahia, e lá vocês observam que a maioria dos donos de pousadas, eles são ou argentinos, ou italianos, ou franceses. E a mão de obra captada para trabalhar nessas pousadas, de vez de ser a população local, não, né? Tem muito carioca, muita gente aqui de São Paulo, tem muita gente do Rio Grande do Sul e também pessoas que vieram de fora para trabalhar nesses hotéis, né? Por quê? Aí a gente vai entrar nessa questão de eles precisam de uma mão de obra qualificada. E muitas vezes a população daquela região não teve esse respaldo, esse suporte, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Então por isso que nós temos que valorizar o que é nosso, valorizar a educação, buscar sempre o quê? Estar se aperfeiçoando, estar atento às novas tecnologias, estar atento ao que está acontecendo no mundo, para que a gente busque o quê? Qualificação, né? Para que a gente não perca emprego para outra pessoa que muitas vezes vem de fora e instala aqui seus produtos e serviços, né? Tirando o nosso emprego, por exemplo, né? Então a gente tem que buscar sempre aí uma qualificação, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida estarei aqui com vocês no Microsoft Teams, tá bom? Só me chamarem, né? E também tem material de apoio, material escrito, tá bom? Beijo a todos!